do portão era assim, tinha, na época, um grupo de... Tem mães que iam levar os filhos e não conheciam nada da escola. E ficavam só falando mal da escola. Então, essas mães resolveram a fazer uma contrafala, né? Ficar no portão para escutar o que essas mães falavam e pensar nisso no conselho de escola, convidar essas mães para virem ao conselho de escola, enfim, inventar um jeito de escutar um pouco as críticas, né? Então, eu acho que a gente foi conseguindo pensar um jeito de trazer as críticas, não deixá-las fora da escola, mas trazer para serem refletidas pela comunidade. Porque muitas vezes a gente não sabe o que... Às vezes a gente não vê coisas, né? Muitas coisas a gente não vê. Não adianta a gente ser diretor e achar que a gente vê tudo. A gente não vê metade do que acontece. E isso, os pais tinham uma possibilidade muito maior que a gente de ter uma conversa. Enfim, elas inventavam muitas histórias. Tinha muita mãe forte naquele momento. Enfim, daí a gente começa toda uma reverberação de projeto novo. Lógico que daí o projeto começa e é assim. Quando a gente quebra a parede, que a gente se dá conta mesmo que a gente vai fazer um projeto bastante diferente, os pais... a prefeitura contratou essa assessoria. Eu ia na assessoria em janeiro e não tinha nenhum professor, porque estavam todos de férias. 7 professores, naquele momento, tinham saído da escola porque viram que o projeto ia começar. Tinham 7 professores novos que iam ingressar. Estes 7 eram os últimos da lista para escolher sala, e foram eles que ficaram com as salas do projeto, sem ter vivido nada desse percurso da escola. E aí, as paredes quebradas, 210 crianças, 105 do primeiro ano e 105 do quinto entrando na escola, e daí tinha um grupo de pais que dava força, que era a força do projeto. Daí o que a gente faz? Eles começam a ligar para esses 210 pais que iam entrar na escola, no projeto, e fazem reunião com todos esses pais, dizendo, olha, essa escola está mudando, e essa mudança não é uma mudança que foi feita só pelos educadores, mas é uma mudança que nós também queremos, a comunidade quer, então, e que a gente vai bancar com todas as nossas forças. O primeiro ponto do projeto era engraçadíssimo, porque era para... de certa forma, para seduzir todo mundo, os pais colocaram que o primeiro ponto é que nenhuma criança ia embora para casa, mesmo que não tivesse professor. E a gente ia inventar um jeito daquela criança ficar o período completo na escola. Então, aí os pais saíam dessa reunião, e aí a gente falava, olha, vão ficar 105 no salão, 105 todo mundo junto, mas vão ficar com 3 professores. Mas os pais ficavam super nervosos e saíam da reunião e telefonavam ou para a coordenadoria de educação, ou para a Secretaria de Educação. Olha, já era um horror, 40 crianças numa sala, agora vão ficar 105. Como pode uma coisa dessas? Enfim. E, nesse momento, foi importante, porque a secretária de Educação, ela falou assim, olha, o projeto não vai ficar ligado na Coordenadoria de Educação, eu vou ligar na Secretaria de Educação, porque eu quero ver como é que anda essas coisas todas, como é que é esse trâmite, o que acontece. Porque tudo que a gente estava fazendo, se alguém quisesse dizer, olha, isso não é legal, podia falar. Por exemplo, as crianças não iam ter mais aula de português, as 5 aulas de português que tinha que ter na lei, porque o tempo todo eles iam ter português, mas não iam ter aquelas aulas formais de português, de matemática, de geografia, porque eles ficam no salão fazendo todas as disciplinas. Então, era muito complexo. E aí a secretária disse, então, eu quero que esse projeto fique ligado à Secretaria de Educação para a gente poder dar esse suporte legal para o projeto. Bom, e aí a gente foi começando. Quando saiu a aprovação do projeto no Diário Oficial, o sindicato foi atrás da secretária de Educação perguntar por que pode mandar esse dinheiro para este projeto dessa escola e não tem para todos. Daí a secretária disse, olha, eu topo mandar para todas as escolas que quiserem me apresentar projeto. Entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser construída. Teve uma audiência com o Cláudio, que é até hoje o presidente do Sindicato dos Professores, mas ela disse isso para ele, eu topo todos, é só me apresentar. Se me apresentarem e tiver consistência,
E a gente já apresentou, por exemplo, daí nesse tempo todo aí, que a gente já está em o 8º ano do projeto, né? Mas a gente já fez uma proposta para a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, para a gente começar uma rede de autonomia das escolas municipais, para construir, porque tem muitas escolas que podem ter que têm projetos diferenciados, que não aparece, que ninguém fala, porque a questão legal ela é forte, e todo mundo morre de medo. Né? E hoje a gente está numa administração que só assusta a gente com a lei. E a lei é a coisa mais importante que tem. Né? Bom, então vamos lá. Então, o projeto estava assim. A gente tinha toda uma história de cultura fora do horário e tinha que a gente começou com o projeto. Bom, então... E, olha, foi tão interessante, porque, assim, daí o projeto, o que ele traz? A gente precisava... Além dos 3 professores, não dá, a gente sabia que não dava para ficar 105 crianças com 3 professores. Então, a gente tinha todo o trabalho de cultura brasileira, que no primeiro momento a gente conseguiu uma parceria com a Fundação Crer para Ver, durante 2 anos, porque o projeto foi super bem sucedido, era 1 ano, daí a Fundação Crer para Ver topou pagar mais 1 ano, e porque tinha todo um trabalho com as mães, que viraram uma companhia de teatro das mães, que se apresentavam por São Paulo inteiro. E foi legal porque quando começou o projeto de cultura, eu estava grávida do Pedro. E aí eu tive que... Foi em 2000, eu saí para ter o Pedro. Quando eu voltei, as mães estavam assim, né? A gente ia para a reunião, falavam tudo, brigavam, gritavam. Bom, na outra reunião já era outra coisa, já era outra... Quando eu voltei, depois de 4 meses, eu fiquei espantadíssima, porque o teatro delas, cada uma já estava construindo o seu personagem de teatro, porque era teatro de mamulengo e tal. E, além disso, a organização da reunião já era outra. Elas me esperaram, todas tinham um caderno na mão para anotar o que a gente estava discutindo na reunião. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E daí, na outra reunião, era continuar as discussões daquela reunião. Enfim, eu comecei a perceber o quanto que toda aquela história de cultura e do trabalho de teatro foi politizando aquelas mulheres. Primeiro porque o primeiro boneco que elas fizeram, a ideia era que cada mulher que participava tinha que reconstituir uma figura importante da vida delas. Então, por exemplo, todos os problemas que elas viveram enquanto pessoas, elas puderam colocar naqueles bonecos, ou as coisas boas, enfim. Mas o que era, enquanto, né, elaborando coisas que elas tinham vivido. E esses bonecos representavam essas coisas. E não foi... Lógico que não era mandado fazer isso, mas é isso que aparecia. Né? E o quanto elas foram se reelaborando. Para contar uma partezinha, a gente tem uma mãe que hoje participa da biblioteca, o filho já acabou o ensino médio, saiu do Amorim, os 2, já acabaram o ensino médio, estão na faculdade, um já está terminando a faculdade de música e já virou professor do Amorim de violão, e ela é voluntária no Amorim há 10 anos, na biblioteca. Né? Ela está catalogando todos os 18 mil livros que a gente tem.